Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam bem-vindos a mais este vídeo do canal A Voz do Livro. E nós iremos ver hoje, no vídeo de hoje, o capítulo 16 do livro do Padre Fábio de Mello, chamado Orfandade. No capítulo 15, nós vimos sobre alma sob sombras. E no capítulo 16, o de hoje, será um tesouro em vaso de barro. Antes de iniciar o capítulo, quero pedir a você que gosta do nosso conteúdo, ainda não foi inscrito no canal, venha fazer parte do nosso canal se inscrevendo e também deixando um like, que é importante, caso você goste de fato desse vídeo de hoje. Tá bem? No final do vídeo, eu vou lembrar você dessa importante ação de sua parte. Um tesouro em vaso de barro. Estou premida de recordações. Só não posso prometer parir um sonho. Estou fraca demais para essa proeza. O que agora promovo da existência é essa pequena dose de respiro. Fio de ar que me toma sem que por ele eu decida viver só por imposição. Mas essa privação de motivos há de passar. É certo que cedo ou tarde eu venha retirar as amarras da alma, mas por ora quero o claustro erigido por minha amargura. Não estou disposta a desfilar aos olhos do mundo minhas idiosincrasias. Meu horizonte está amiudado, apequenou-se assustadoramente. Mas essa apatia não é sem razão. A morte prematura de Alicia é acontecimento que não se acomoda dentro de mim. É volumoso o que sinto, tão volumoso que pelo corpo é derramado. Aperto no peito, embrulho no estômago, formigamento nas pernas. O desconforto me ensina que é somático sofrer. A tristeza encontra aqueduto nos ossos. Cria sulcos, escorrega pelos microfiletes de sua composição e no corpo se hospeda. Eu esperava por ela. Havia pedido minha ajuda para a escolha do texto que seria registrado no convite de seu casamento. A gráfica do Germano oferecia uma infinidade de opções, fórmulas românticas prontas, novidade recém-trazida da cidade grande, que o alemão solitário fazia questão de propagar. Era tarde chuvosa de inverno e Alicia sofria para administrar o excesso de alegria. Eu assistia a tudo com preocupação. Alicia parecia possuída por outra pessoa, invasão de corpo. O rosto antes era plácido e melancólico, fora substituído por feições nas quais o riso não tinha descanso. A moça calma e serena de repente se tornara um poço de ansiedade, como se o óbice futuro já ameaçasse alojar-se em seu caminho e brutalmente retirasse de suas mãos o motivo de sua felicidade. Alicia parecia visitada por pressentimentos nefastos que lhe imputavam a urgência de ser feliz. O que do riso enxergávamos parecia-nos simulacro, como se na costura interna daquela euforia já pudéssemos perceber o trabalho silencioso da traça a roer as alegrias. Aquele surto de felicidade não era sem razão. O casamento com Ricardo Arame estava finalmente marcado, depois de 10 anos de sumiço. O infeliz resolvera dar as caras. Retornou quando a noite já depositava o seu cobertor de estrelas sobre o mundo. E nós, inundadas de solidão e pequenos espasmos de esperança, sentadas no coreto da matriz, contávamos histórias mentirosas a respeito de nós mesmas. Quando o ônibus fez a breve parada no boteco de Jairo, Alicia levantou-se como se pressentisse receber notícia de morte. Ele voltou. Gritou alto, convicta, gritou mesmo sem ter a confirmação dos olhos. A fala, sem dúvida, parecia auscultar cada centímetro do conteúdo do ônibus, à distância. O grito de Alicia varou a praça. Todos puderam ouvir, mas naquele grito havia uma incongruência. Eu percebi. As palavras nasciam esperançosas, mas doídas. 2 centímetros estavam
macerados na conjugação daquela descoberta. 2 sentimentos estavam macerados na conjugação daquela descoberta. Ele voltou. Voltar é verbo que requer pessoa. O tempo passara e Alicia não sofrera mudanças. Continuava alimentando a quimera antiga de ser esposa de Ricardo Arame. Só por ele esperava. O seu grito estava atado às horas mortas de sua espera, ao tempo vivido na solidão tortuosa, quando a alma de joelhos rogava aos desconhecidos inventores dos sentimentos humanos que dela tivessem piedade. Alicia já nascera costurada na bainha de Ricardo, desde pequena, quando o cinzel do tempo lapidava ainda seu corpo de menina. Já suspirava, convicta de que Ricardo seria seu marido. Ricardo cresceu entre nós, filho de Constâncio Brado Arame e Maria Florentina. Nunca demonstrou aptidão para os vínculos definitivos. Ricardo já nasceu partindo. Recebera a alma nômade, aventureira. Era notório, nunca foi capaz de concentrar-se nos estudos. O único divertimento que o mantinha quieto era brincar com o globo terrestre. Rodava-o maravilhando-se com os movimentos. Tão logo conseguia escapar aos olhos dominadores do pai. Ricardo fugiu de casa. Aventurou-se pelo mundo afora e só retornou 2 anos depois para a breve visita à cidade, quando já trazia nos olhos a coragem de não se curvar mais aos ditames do progenitor. Desde então, Ricardo nunca mais fixou paragem, fez das estradas sua casa, o não lugar, o seu destino. Diferente de Ricardo, era Alicia, nascida para ficar. Pés enraizados amparavam a alma sossegada que naquela criatura Deus resolvera soprar. Alicia possuía um mundo próprio, não o mundo de nossas ruas e praças, o mundo de nossas finitudes. Alicia frequentava um mundo onde não havia prevalência de nossas humanidades, um mundo cheio de sortilégios e arcanos sugestivos. Passava horas e horas com os olhos perdidos numa direção que não pertencia à nossa geografia. O olhar iluminado, notória aptidão para o mundo da sensibilidade, era levemente bordado de riscos sorumbáticos. Fugia quando queria, gravitava por seu mundo particular toda vez que o silêncio debruçava-lhe sobras sobre o rosto, assim como a noite deita a escuridão sobre a terra e faz dormir as cintilantes cores do dia. Mas tudo isso atada ao chão de suas origens. Nunca desejou ir longe, pois alimentava a confiança no retorno de Ricardo. Ela acreditava piamente que o cansaço do mundo haveria de chegar ao coração itinerante de seu homem, e que, rendido, este encontraria nos braços dela o motivo para cessar as andanças. Ricardo nunca escondeu o seu carinho por Alicia. Em seus breves retornos, havia sempre uma jura secreta a ela reservada. A jura se avolumava no coração da moça, refolhava os galhos ressequidos pelo inverno da ausência. É natural que tenha sido assim. Para a alma tão afeita às naturezas oníricas, é compreensível que a promessa feita na intimidade do amor conjugado fosse capaz de perdurar. Ricardo sabia que Alicia tinha os pés costurados ao chão. Astuto, sabia muito bem que ela não esgotaria a seiva das palavras tão portadoras de promessa. Para quem muito sonha, um grão de realidade basta. Por isso, ele não fazia questão de ficar. Perdia-se nos caminhos do mundo, porque se sabia atado a um coração que por ele seria capaz de esperar a vida inteira. Alicia era o porto, Ricardo o navio. A movibilidade do homem estava diretamente sustentada pela imobilidade que o amor impôs ao coração da mulher. Pedra e água. Em Alicia, a segurança que alicerça.
o porto sempre pronto a oferecer albergue ao viajante necessitado de guarita. Em Ricardo, o viajante que não sabe ficar, o homem que tem movimento de ondas sob os pés, o homem que obedece ao chamado de uma voz interior e que recusa o definitivo da paragem. Num desses movimentos, Ricardo retornou à cidade depois de longa e tortuosa ausência. Por Alicia sentida. Durante quase 4 anos, ficamos privados de notícias dele. Alguns já anunciavam sua morte. Afirmavam que Ricardo tinha sido brutalmente assassinado no interior de Minas. As especulações eram muitas. Alicia nunca dera atenção àqueles comentários apocalípticos, mas aquela ausência tão prolongada derramou sobre ela densa névoa de silêncio. Era notório. As palavras eram poucas e o corpo da sua voz cada vez mais magro. Talvez tenha sido por isso que o seu grito vigoroso gelou minha alma. Naquela hora, um vento glacial soprou seus movimentos dentro de mim, como se meu corpo estivesse recebendo as frias inscrições de uma profecia triste. A voz de Alicia rasgou o morno da noite e chegou aos meus ouvidos como se a fímbria de suas palavras possuísse corte afiado. Aquele dizer tão curto parecia sentenciar destino inteiro. Na pequena conjugação verbal, vislumbrei a mansarda funesta onde Alicia sepultaria o futuro, os sonhos, a vida. Tudo dito e revelado num breve instante. Eu não sabia o que sabia, apenas a convicção de que aquele retorno de Ricardo encetaria o tempo do sofrimento que sobre nós seria deitado. Minutos depois do grito, Ricardo já enlaçava em seus braços o corpo frágil e preservado de minha amiga. A promessa de casamento continuava viva em seu coração de mulher. Em nenhum momento duvidou das intenções do famigerado. Recebera sua volta de forma simples, sem perguntas, sem imposição de culpas. Ricardo voltou, mas não se prestou a contar o paradeiro dos últimos anos. Alicia não quis perguntar. Julgou-se feliz demais para dispensar-se em interrogações. Com o retorno de seu homem, pela primeira vez, ela manifestou o desejo de impor condições. Sem muito refletir, ele se rendeu. Marcou o casamento para o 30 de agosto, dia em que Alicia completaria a sua terceira idade de existência. Mas não houve tempo. O gosto de agosto não encontrou o céu da boca de Alicia. No dia 30 de junho, quando a alma estava embebida de felicidade, recebeu o certeiro golpe finalizado da existência. O grito seco varou a tarde úmida e de minha casa pude ouvir. Clarissa presenciou o atropelamento. Alicia estava distraída e não viu o ônibus que descia a ladeira da ribeira. Não houve tempo para o motorista evitasse a tragédia. Debaixo das rodas grosseiras daquele mesmo ônibus que devolvera Ricardo ao seu mundo, Alicia encerrou sua espera. Em volta do corpo sangrado e estendido, convites de casamento se espalhavam pela rua. Durante o velório, só uma ausência era perturbadora, a de Ricardo. Ninguém sabia seu paradeiro. Ninguém conseguiu encontrá-lo para que recebesse o sofrego comunicado. Só após o sepultamento podemos recolher os panos que velaram temporariamente a verdade. Veio pelos lábios de Maria Inácia, a mãe de Ricardo. Disse que seu filho tinha partido na noite anterior à tragédia de Alicia. Ninguém sabia. Alicia partira da vida sem o conhecimento da desistência do noivo. Maria nos contou que Ricardo se arrependera da promessa feita e na tarde que aconteceu o desfecho trágico, confessara-lhe que partiria logo nas primeiras horas da madrugada. A alma, apátrida, não se convencera de fixar morada. Não deixou carta, nem bilhete. Apenas responsabilizou a mãe de fazer chegar aos ouvidos de Alicia a decisão tomada. Ao tomar conhecimento do fato, pude compreender o frio que senti na alma naquela noite morna. As peças tão desencaixadas daquele sentimento inexado estavam finalmente dispostas com clareza. O ciclo da compreensão estava fechado.
Ricardo retornara à cidade para conduzir Alicia à morte. Retornara para oferecer-lhe um tesouro farto de felicidade, mas mortal. Um conjunto imenso de riquezas, depositado num vaso de barro, uma estrutura frágil, fácil de se ruir. Ricardo conseguira domar a própria natureza errante, mas não por muito tempo. A alegria intensa de Alicia durou o tempo da doma, 5 meses. Nesse curto espaço de tempo, ele voltou, e ambos partiram. Partiram na mesma data, mas sem saber que partiram juntos. Partiram em direções opostas, mas preservados do conhecimento. Partiram ignorantes e ignorados por estradas que não confluem. Alicia se foi sem que seus olhos pudessem chorar a trinca do vaso. Morreu. Foi resgatada pelas mãos generosas de um Deus que intuímos amar os fracos. Ricardo partiu da mesma forma que o fez a vida inteira. Só partiu povoado de sonhos, rendilhado de promessas não cumpridas, levando consigo a alma órfã que nunca aprendeu a virtude da presença, da pertença. No dia em que resolver voltar, e é certo que haverá de voltar, a realidade lhe imporá um fardo. O corpo estendido, os preparativos para a festa, os convites maculados pelo sangue de Alicia, tudo isso já recebeu destino e finalização. Mas o vaso quebrado do amor, a parte morta que do acordo ainda não recebeu o esquecimento da sepultura. Desse cadáver, Ricardo não poderá escapar. Este foi o capítulo 16, um tesouro em vaso de barro. E essa história aqui é uma história muito real, acontece muito isso, né? Pessoas que fazem promessas e depois se arrependem e fogem do prometido. E é interessante realmente essa história, esse capítulo do Padre Fábio de Mello, onde ele coloca um tesouro em um vaso de barro, ou seja, você está colocando algo muito valioso em uma embalagem ou um recipiente que é tão frágil que não vai suportar o peso desse tesouro. Então é basicamente isso. Eu achei bem interessante o capítulo, espero que você tenha gostado também. E se você gostou, convido você, agora é o momento de, se não for inscrito, se inscrever agora no canal e também deixar o seu like, que é importante, tá? Para que a gente possa fazer vídeos diariamente aqui sobre livros, né? Afinal de contas, aqui são audiobooks. Bom, gente, esse livro para mim está chegando ao final. Nós teremos mais, deixa eu ver aqui, acho que 2 capítulos ou 3. Mais 2 capítulos nós teremos. O próximo será as ausências do mundo e depois o desapontamento do amor. Não sei se teremos mais outro aqui. Temos sim, o outro lado, mais um capítulo, né? O outro lado. Mas fato é que está acabando realmente o livro, olha só, falta bem pouquinho. E espero que você esteja gostando do livro. Se você estiver gostando, tem todos os capítulos anteriores aqui no canal. Basta você ver, quando finalizar o livro, quando terminar todos os livros, o livro todo, eu vou colocar capítulo por capítulo os links aqui para que você possa assistir qualquer capítulo que você queira, tá bem? E aí eu já peço a você que gosta do nosso conteúdo, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar também. Um abraço, até o próximo capítulo, que será As Ausências do Mundo. É isso aí. Tchau, até mais tarde. Ou melhor, até o próximo capítulo.